meus amores, tudo bom? Estou aqui para mais uma live de esquenta, última live de esquenta dos surtos maternos. E dessa vez nós vamos falar com a doutora Pri Xavier. Vamos ver se eu consigo, que o Instagram faça ela entrar para mim também, porque ontem eu consegui a participação da doutora Ju, mas não apareceu a câmera dela para mim, só para vocês. Vamos ver se a gente tem sorte. Tudo bom? Quem tá aqui pela primeira vez? A Pri já chegou, vou convidar ela. Peraí, vamos ver se eu consigo. Pedidos para aparecer aqui. Você não tem pedido. Tenta pedir para mim, porque eu não sei por que não tá pedindo para. Ah, será que é esse? Ah, achei. Tá, vamos ver se tá certo. Começar com os recadinhos. Deixa eu tirar aqui o som para não atrapalhar. Ai, consegui, que bom. Tudo bom, querida? Tudo bem, Má? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Melhor agora com você aqui, com a sua carinha aparecendo, porque ontem eu tive que fazer a live às escuras, assim, sem conseguir ver a doutora Ju. E tava me dando nervoso, né? É diferente, muito diferente. Mas feliz que você esteja aqui. Vou dar uns recadinhos para as pessoas saberem, né? Porque tem gente, inclusive, que é a primeira vez que vem. Mas a gente está aqui hoje para a última live de esquenta da série dos surtos maternos. Eu e a doutora Pri, a gente vai falar sobre corregulação, o que a gente faz para se acalmar, como que eu faço para acalmar a criança quando eu estou surtando, né? Que eu acho que tem bem a cara dos surtos falar desse jeito, para poder mostrar a maternidade como ela é, a parentalidade como ela é, ou a relação com crianças e adolescentes, né? Que a gente não precisa ser só pai e mãe para poder passar por isso. Qualquer um que lide com crianças pode passar por isso. Mas assim, lembrando que ontem a gente falou com a doutora Pri... Não, ontem a gente falou com a doutora Ju sobre a adolescência, né? Sobre a dificuldade de entender os comportamentos diferentes da adolescência. Quem não conseguiu assistir, quem não está inscrito ainda na série dos surtos, ou já está lá nos grupos, digita surtos nos comentários que vocês recebem o link da série por privado. Aí entrando no grupo, tem o link das lives de esquenta na descrição e vocês vão receber também hoje à tarde, quando a gente liberar lá no YouTube, para vocês conseguirem assistir com mais tranquilidade. Quem não conseguir assistir a live de hoje ou precisar retomar as outras 3 que a gente já fez, tá? Também tive a oportunidade na semana passada falar com a Flávia Penido sobre trauma, que foi bem legal, assim, bem importante para a gente poder entender a origem do trauma, como prevenir trauma e como lidar com o medo de ficar traumatizando os filhos, que às vezes deixa a gente num lugar aí também de Nossa Senhora, eu não posso errar. E não é por aí também, né? A gente tem que fazer, sim, um compromisso de tentar prevenir ao máximo, né, Flor? Tem muito que a gente pode fazer, mas não dá para buscar a perfeição e nem achar que a gente vai conseguir blindar nossos filhos de traumas na vida por completo. É saber o que fazer quando acontece, né? E também falei com a Isa Andrade sobre violências invisíveis na infância, um tema delicado que às vezes pode machucar, porque a gente se reconhece aí promovendo muitas delas sem saber, mas que é fundamental a gente saber justamente porque eles muitas vezes levam ao processo de traumatização, né, Flor? Ou minimamente distanciam nossos filhos, afeta a autoestima deles, enfim, é legal de saber o que a gente pode estar fazendo aí para mudar, porque tem como a gente fazer muita coisa, né, Flor? A gente está aí nesse caminho de reconstruir o que a educação tradicional fez com a gente, o que nossos pais, de forma inconsciente ou sem o conhecimento que a gente tem hoje, acabou promovendo sem querer. Não é para julgar ninguém, mas é para poder encontrar uma alternativa de amenizar o efeito disso para os nossos filhos. Dá para fazer muita coisa. E aí, na semana que vem, vai ter a série dos surtos maternos, de segunda a sexta, onde eu vou estar falando sobre a criança interior, vou estar falando sobre a criação consciente, a educação positiva, e vou explicar por que a criança interior interfere tanto na nossa forma de educar e o que a gente tem que fazer para não permitir que ela domine a cena e faça a gente surtar, por exemplo, numa situação como a dos exemplos que a gente vai dar hoje. Então, assim, se inscrevam na série, acompanhem e saibam que, último recadinho, que a série é uma degustação da minha mentoria. Eu estou abrindo agora as vagas para turma desse ano, tá? Não sei se vai ter outra turma desse ano, para ser bem sincera. Estou aí reformulando um monte de coisa na minha cabeça. Então, assim, talvez seja a última chance de vocês participarem. Eu estou já com 1/3 das vagas preenchidas, porque eu estou fazendo uma pré-inscrição com condições especiais. Então, quem está namorando a ideia, já estou interessada, já quero saber, já quero me inscrever, já te sigo faz tempo, enfim, por N motivos, quer de repente já antecipar a inscrição, vocês podem digitar lista nos comentários para entrar na lista de espera, porque eu e a minha equipe, a gente está cutucando vocês uma a uma para conversar e meio que saber se já é o caso de vocês se inscreverem, tá? Com essa diferença aí de valor e tudo mais.
Inclusive, aí tem gente que está inscrita, que está já aqui participando, e tem ex-mentoradas também. Tá? Mas é isso. Hoje eu quero aproveitar ao máximo a presença ilustríssima dessa mulher incrível, que eu admiro muito, que foi minha colega na certificação da Escola de Educação Positiva, em Atuação Consciente, também educadora parental, doutora Priscila Xavier, para quem não conhece, mãe do Benício, mãe do... Peraí, que eu tenho aqui, tudo anotado aqui, do Matheus e do Benício, e também é defensora da infância, é pediatra integrativa, por consequência médica, né? Não tem como não ser, mas enfim. E é isso, e é uma pessoa incrível que tem um perfil lindo, que se vocês não seguem, tem que seguir, tem que conhecer, tem cursos também sobre trauma e tudo mais, tá? Queria te dar as boas-vindas e se você quiser complementar, assim, sobre sobre quem você é e tal, fica à vontade também. Obrigada. Mas é hoje. Obrigada, Mar. Gratidão por esse espaço aqui, né? Por essa live. Eu digo que todas essas pessoas que têm acesso ao conhecimento, a esse conhecimento que liberta, esse conhecimento que um dia a gente começou tendo acesso também, e a gente foi caminhando, e cada dia a gente vai se libertando um pouquinho mais, né? Eu falo que a gente está numa eterna evolução, e que bom que a gente tem esse espaço onde tem conhecimento sendo fornecido, muitas vezes de forma gratuita, onde a gente tem cursos, certificações, que podem aprofundar um pouco mais e fazer uma cura efetiva. O quanto é libertador ver essas famílias tomando essas decisões que são tão potentes para o mundo lá fora. Esse mundo que hoje a gente tem o sonho de melhorar, né? Como muitas vezes quando a gente sai, não vê empatia, não vê compaixão no mundo lá fora, vê tanta violência, você fala, eu quero mudar o mundo, mas a gente precisa perceber a importância da gente estar aqui nesse espaço, tá adquirindo esse conhecimento, tomar a decisão de entrar num curso para se conhecer melhor, para fazer essa mudança na nossa vida. Sou muito grata pela sua vida, sou muito grata pelo trabalho que você tem, pela missão que você tem com essas famílias, pelo impacto que você causa. Todas as pessoas que passam pela sua mentoria, não tem uma pessoa que diga diferente, de que é maravilhoso, de que causa uma transformação incrível, né? Tem pessoas que têm certeza que estão aqui que já fizeram. Então, é uma chance maravilhosa que você oferece para essas famílias mesmo. E é para agarrar, né? Agarrar com força e caminhar com você, porque realmente é uma transformação que a gente precisa tomar a decisão, né? De ter, de fazer, de passar por ela. Então, obrigada por esse espaço. Eu admiro muito seu trabalho, muito mesmo. Não complementaria nada do que você trouxe em relação à minha parte profissional, porque é exatamente isso mesmo, mas o que mais traz para mim hoje conhecimento é a minha parte de mãe, de maternidade, de vivência com os meus 2 meninos, né, de olhar para isso que você começou dizendo ali no comecinho, né, que não é sobre perfeição, é sobre esse caminho que a gente traça todos os dias, é sobre saber voltar, né? É sobre saber colocar a criancinha interior ali no banco de trás e dizer, olha, agora eu comando a minha vida, né? Não faz mais sentido você comandar, essa defesa você não precisa mais, conhecer a nossa história para conseguir tomar essas ações. Então, eu acho que os meus professores, né, os meus mestres são meus 2 meninos, o Matheus e o Benício. Né? Perdão? Estão com 3 e 6, é isso? Eles estão com 8 e 5. Ah, não, então eu tô desatualizada. A gente já fez tanta live, aí eu fico pegando os roteiros antigos e repaginando. Falei, meu Deus do céu, não. Talvez algum curso seu que eu deve ter visto, que talvez tenha um vídeo já mais para trás também. Pode ser. 8 e 5, 8 e 5. E hoje esse assunto que você escolheu para a gente conversar aqui é um assunto maravilhoso que diz do meu trajeto, dos meus desafios com eles também, dos desafios de uma mãe que trocou o olhar, né? De uma mãe que era super tradicional, de uma mãe que era violenta, de uma mãe que gritava, de uma mãe que perdia a paciência, de uma mãe que não entendia sobre emoções, sobre autorregulação, que era super rígida na educação, que repetia ali o que tinha recebido, né? De forma transgeracional, ia cada vez repetindo. E depois, com o segundo filho, já olhou diferente, já era uma outra maternidade, as explosões de raiva já tinham um sentido diferente, o acolhimento, a corregulação, tudo isso que a gente vai abordar aqui impressionante hoje. Como faz efeito, né? Porque isso que é a loucura, assim. No começo também eu achava que, assim, gente, isso aqui não tem o que fazer. Não vai ter jeito, impossível fazer isso que deveria ser feito, né? Tipo, o choro, por exemplo, né? Angustia muito. No meu caso, a minha filha tem mais esse perfil. Eu não falei, né? Para quem não me conhece, eu tenho uma filha de 9 anos. Mas a minha filha é mais de chorar, não é tanto de ter a explosão de raiva e tal, né? O sentido dela vai mais pro choro. E aí aquilo me angustiava, porque muito choro reprimido, né? Não podia dormir com os pais, um monte de coisa que não tinha acolhimento, não teve essa corregulação. Então,
é uma sensação de que, assim, como eu tive que me virar sozinha, tive que me calar, será que ela vai dar conta? Era o maior medo, né? E depois, eu não sei o que acompanhar alguém que está nesse estado. Mas o que a gente queria fazer, assim, que é muito importante nessa live? Primeiro, assim, acolher vocês, porque eu sei que muitos de vocês vão se sentir mal, talvez, com o que a gente vai trazer, no sentido de perceber que estou fazendo o oposto do que deveria ser feito, já deixei meu filho numa situação que não é ideal e ele já está com, digamos, sequelas dessa forma que eu estava interagindo com ele até então, né? Porque tem muitos mitos na educação tradicional a respeito da emoção, do que é adequado e não adequado a criança trazer. Então, uma das coisas que a gente tem de ideia é que o choro é mau comportamento para muitos pais. É tentativa de manipular. Ai, olha só, a criança está querendo conseguir tudo que ela quer. Se eu ficar colhendo, eu vou passar a mão na cabeça, ela vai ficar fraca. Né? Tipo, ela tem que ser forte, ela tem que se virar sozinha. Então, eu não posso ficar dando trela pro chororô. Choro não tem motivo, né? Então, a gente vai tentar trazer para vocês aqui, desconstruir isso daí, para que vocês entendam o que está acontecendo no corpo dessa criança quando ela está tendo esse choro, da onde que vem esse choro, ou da onde que vem a agressividade dela, né? O que é essa desregulação emocional? Tem nomes talvez que sejam um pouco diferentes, porque a gente olha como choro, mas a gente entende, tipo, é um corpo que está desregulado emocionalmente. É uma criança que está precisando de suporte para voltar à sensação de segurança dela. Está se sentindo insegura, ameaçada, atacada, invadida, tá triste, tá estressada, tá frustrada. Tudo isso acarreta o quê? Se eu tô lá esperando uma coisa e acontece outra, eu não tenho controle daquilo que acontece. Meu corpo simplesmente é atravessado por aquela emoção. Então não é intencional. Não tem uma tentativa de manipular, até porque a parte do cérebro que manipularia nem tá desenvolvida. Né? Então, a gente vai trazer um pouco desse conhecimento para vocês, de explicar o que acontece no cérebro da criança, no sistema nervoso dela, para vocês entenderem de onde vem esse choro. E já derrubar esse mito péssimo, né? De que, tipo, é manipulação, né? É isso aí, mas eu gosto sempre de trazer, né, para as pessoas. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele tá O aqui. meu também. É. Que, aliás, eu comprei depois que eu vi o seu. Ah! Eu gosto sempre de trazer sobre a explicação do cérebro da criança, porque eu acho que facilita muito quando a gente entende a forma como vai acontecendo, desenvolvendo essas conexões dentro do cérebro infantil. Então, ali quando a criança nasce, ela nasce com duas estruturas muito bem desenvolvidas, né? Principalmente a primeira, eu coloco como 3 andares. Eu sempre gosto de separar por andar, porque fica mais fácil de explicar. O primeiro andar é o nosso sistema nervoso autônomo, basicamente. É aquele que faz só tudo sozinho. A gente não precisa pensar para respirar, a gente não precisa pensar para o coração bater, a gente não precisa pensar para o nosso metabolismo, para a nossa digestão acontecer. Então, é ele que está fazendo a regulação de todo o nosso sistema de forma muito automática, sem levar para a consciência. E ele também faz o nosso sistema de defesa, né? Ele que age ali, aumentando os hormônios do estresse, fazendo a gente fugir de um perigo para poder se defender, usando o choro como um mecanismo de defesa e de pedido de proteção também. E aqui o segundo andar, que é o nosso sistema límbico, que é o centro das emoções, que na criança também já nasce com conexões, com algumas emoções ali já aflorando, principalmente o amor e o medo, e a partir dos 2 anos começa a raiva, né? Ela começa a entrar em contato com a raiva. E a gente tem o terceiro andar, que é o andar onde vai ganhando conexões à medida que eu vou tendo experiências, que é o córtex cerebral, à medida que eu vou tendo experiências no mundo aqui fora, desde o nascimento, essas conexões começam a acontecer. Então, eu começo a observar o mundo aqui fora, como é que uma pessoa anda, como é que ela fala, como é que ela caminha, e essas conexões começam a ser estabelecidas. E eu vou captando essa informação através dos meus neurônios espelho. Então, eu vou espelhando aquele ambiente e as conexões começam a acontecer aqui no meu cérebro. Por isso que as experiências da primeira infância, elas são tão importantes para um desenvolvimento saudável. Mas a gente tem uma região aqui, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa aqui na frente, que é a última a ganhar essas conexões. Ela já existe, os neurônios já estão aqui, mas eles não ganharam conexões ainda. E essa região aqui é responsável pelo nosso centro inibitório. Eu falo que ele é o nosso juiz. É aquele que vai dizer assim, olha, não faz isso não, tá errado. Ou não precisa se jogar no chão, não. Sua mãe só não te deu o chocolate porque realmente não faz bem para sua saúde. Então, é a nossa memória de planejamento, né? O nosso centro de inibição, o nosso centro da empatia. Então, tudo funciona aqui. A gente chama de memória de trabalho, né? Onde eu vou executar um trabalho, vou planejar o dia de amanhã. Então, isso faz de nós seres humanos mais evoluídos que as outras espécies.
Só que a gente só começa a ganhar conexões nessa região com 4 anos de idade, porque antes disso essas outras regiões estão aqui em ação. Então, esse nosso sistema nervoso autônomo, que funciona sem o nosso pensar, está ali agindo. O nosso sistema límbico, que é o centro das emoções, estão ali em ação. Por quê? Garantem sobrevivência. O importante é sobreviver. E quando começa a ganhar conexões por volta dos 4 anos, não significa que ele está pronto ainda. Então agora essa criança já consegue realmente inibir uma ação. Então agora essa criança consegue realmente planejar o que vai acontecer. Tanto é que é muito bonito a gente ver quando a criança começa a ganhar conexões nessa região, que é aquela criança que já começa a entender o amanhã e o ontem. Ela começa a ter uma noção temporal, assim. O meu filho de 5 anos está indo para 6 anos, agora que ele está começando a dizer certo amanhã e ontem. Então, para a gente ter a noção de quanto demora para eles terem essa noção do planejamento, do que vai acontecer. E lá por volta dos 7 anos, isso também eu observei no meu filho mais velho, quando ele entrou nos 7 anos, que eles têm a memória do planejamento, eles começam a fazer realmente planos. Planos da brincadeira, planos de quando o amigo vão vir em casa, planos do que vai acontecer na próxima semana. Começa realmente a começar a planejar, ou seja, está começando, a gente começa a observar de fato as funções, começar a observar as funções dessa região aqui do córtex pré-frontal por volta dos 7 anos de idade. Começar a observar. E, infelizmente, a gente tem uma sociedade que cobra que essa criança tenha a capacidade de compreender, entender, planejar, inibir, que nem nós adultos temos, muitas vezes, com 2, 3 anos de idade. Ou muitas vezes com 6. Mas meu filho já tem 7. Mas meu filho já tem 9 e ele ainda dá explosões, faz explosões de raiva, ele ainda faz choros constantes. Por quê? Ainda está ganhando conexões nessa região. Hoje a ciência já traz para nós que vai terminar realmente de ganhar conexões por volta dos 25, 30 anos. E tem alguns estudos aqui. Por favor, não queiram, não esperem muito mais das crianças, entendeu? É muito cruel a gente ficar exigindo e tendo essa expectativa, assim, uma das ideias aqui é ajustar a expectativa de vocês. Porque se a gente fica achando que com 2 anos a criança tá manipulando a gente, tá fazendo aquilo porque quer, porque tá querendo ganhar, não sei o quê, ela não tem nem capacidade no cérebro dela, ela não tem controle inibitório, não dá para esperar obediência, gente. Eu sei que frustra, que é cansativo, mas não é por aí. Quando a gente exige essa obediência e consegue na base da ameaça, a gente até pode conseguir na base da ameaça, qual é a consequência disso, Flor? A gente sabe o que acontece com o corpinho da criança que tá ela está aprendendo uma habilidade nova, está realmente assimilando, falando, não, realmente, o certo é fazer isso, eu vou fazer. Às vezes ela até sabe a regra, e o pessoal fica indignado porque, mas ela já sabe, ela explicou, está combinado. Ela que não faz porque não quer. Não é porque não quer, porque não tem o controle e porque não tem ainda essa capacidade tão elaborada do cérebro dela, entendeu? Tipo, tá muito precoce, muito pouco. E aí, o que acontece quando... E aí, o que acontece quando a criança tem, vou voltar só um pouquinho em relação às explosões emocionais. O que acontece? A criança tem ali as primeiras frustrações, né? Porque o que eu digo, até os 2 anos de idade, se vocês começarem a parar para observar, e eu comecei a ter esse olhar mais crítico, né? Quando eu saio para os ambientes, até os 2 anos de idade, esse bebê ele ainda não percebeu que ele pode ser tão independente, na verdade ter autonomia, né? Porque dependência a gente vai ter por um longo período da vida, mas que ele pode ter a sua autonomia, que ele pode sair de perto, que ele pode escolher a cor do sapato. Ele é um ser separado da mãe, né? Que a gente fala. Exatamente, ali por volta dos 2 anos ele começa a ir contra as expectativas, muitas vezes, daquele adulto. E aí o adulto começa a impor mais a questão da educação mais rígida, porque tem que me obedecer, porque eu tenho que isso, e esse bebê começa a lutar realmente por aquilo que ele quer, porque 2 anos ainda é um bebê. Ele começa a lutar por aquilo que ele quer. Eu lembro perfeitamente, gente, do meu filho mais velho nessa idade, com 2 anos. Ele foi a criança da explosão emocional, tipo aquelas explosões assim, ó, gigante. E óbvio, né, porque eu era uma mãe super rígida, então eu não queria nem que ele calçasse o sapato de cor diferente do outro. Eu exigia que ele fosse realmente de uniforme para a escola. Mesmo que a escola liberasse o ir de pijama, não, porque ele tem que ir de uniforme, porque é uma regra, porque ele com 2 anos ele tem que saber cumprir as regras. Mesmo sendo pediatra, eu não sabia sobre o desenvolvimento cerebral infantil. Então é isso que a gente precisa levar de informação para as pessoas, que tá tudo bem a gente cometer erros, porque a gente não tinha informação, né? Hoje a gente tem estudos dos últimos 10 anos mostrando toda essa evolução do cérebro, ganhando conexões.
mas é de 10 anos para cá. Então, é muito recente esses estudos de imagem que a gente tem com essa evolução. Então, ali, quando ele começa a tomar as decisões, e aí vem a mãe agora com um olhar mais rígido, com um olhar mais de raiva, né? Porque às vezes toca bem na nossa ferida, vai lá no nosso calinho, A né? meu ver, Flor, é porque justamente aos 2 anos da nossa infância, os nossos pais também perderam o controle e eles também estavam lá muito mais, inclusive, feridos e presos na educação tradicional do que hoje, entendeu? Então, tipo assim, eles avançavam para controlar. Então, foi a época que a gente foi mais reprimido, mais calado. Aí que toca, sim. Toca na dor da minha criança que, peraí, eu tive que aprender a me calar muito rapidinho. Quantos comentários a gente não vê? Ah, um chinelo, uma virada de olho já era suficiente para eu ficar quietinha, ou seja, eu não me atrevia a fazer nada fora do que meus pais esperavam. Aí vem a criança e faz o quê? Aos 2 anos. Começa a colocar as asinhas para fora. E toda aquela repressão dói e a gente não quer. A gente quer controlar. É, de novo, a criança interior assumindo a cena. Para mim, por aí. Né? São um conjunto. Exatamente. E aí, de repente, eu que sempre tive aquele olhar amoroso, então comece a observar para vocês verem o olhar de uma mãe para uma criança de 10 meses, 11 meses, um ano, e o olhar, como o olhar da gente vai mudando, vai ficando aquele olhar condicional. Dá Parece o que eu amor só. incondicional do bebezinho, né? Quando chega, é o ser perfeito. Quando começa a dar trabalho, já começa, ai meu Deus, quero demitir do meu filme. Não quero essa criança. E aí esse olhar vai mudar. E aí, diante de um episódio ali de frustração que essa criança enfrenta, e aí com os 2 anos ela tem isso muito intenso dentro dela a partir dos 2 anos, porque ela começa a entrar em contato com essa raiva, que antes ela não entrava em contato, é a primeira vez que o corpinho dela é inundado de tanto cortisol. Porque, mediante essa situação de frustração, eu quero comer o doce agora. Eu ainda não tenho a capacidade lógica de entender por que, que eu não posso comer esse doce. E geralmente a minha mãe quer explicar isso para mim no momento em que eu tô aqui afogando nessa emoção, que é a primeira vez que eu tô entrando em contato, ou as primeiras vezes que eu estou entrando em contato com ela, que eu não sei o que é que tá acontecendo com o meu corpo. Então, existe a liberação ali de adrenalina no primeiro momento, depois de cortisol, aumento de força muscular. Essa criança começa a ter movimentos musculares, movimento de raiva. Algumas crianças chegam realmente a fechar a mãozinha e bater. Algumas crianças vão para mordida, de fato. Começa a jogar coisas no chão. São movimentos involuntários comandados por esse sistema de defesa aqui embaixo. Não é algo planejado e pensado, porque, mais uma vez, para eu planejar sobre o que eu faço para agredir aquele adulto, eu teria que usar essa região aqui da frente, que a gente já sabe que a criança ainda não tem essa capacidade. E mesmo as crianças mais velhas, e até nós adultos, muitas vezes, a gente permanece nessa reatividade sem pensar. A gente só dá conta depois que a gente fez. Porque se lá na nossa infância a gente tivesse recebido acolhimento, auxílio, nesse momento em que eu tô aqui me afogando nessas emoções, eu teria espelhado essa ação do meu adulto cuidador e hoje, como adulto, seria muito mais automático para me regular essa emoção, que nada mais é do que eu tô aqui me afogando, tô aqui explodindo, vem o adulto, passa acolhimento para mim, eu vou relaxando meu sistema, vou espelhando a função, é como se a gente emprestasse essa região aqui, né, para a criança, para ela se acalmar. Ela vai espelhando esse funcionamento. Quanto mais corregulação, mais autorregulação. Quanto mais corregulação, mais autorregulação na vida adulta. E a gente vai espelhando e ficaria muito automático para nós adultos, quando a gente entra em contato com uma explosão emocional do nosso filho, opa, vim para esse caminho aqui. Só que nós somos... Deu bug no sistema lá atrás. Não foi assim, né? Não funcionou. Acho que é importante, assim, só frisar. Gente, vocês entendem que não é uma escolha da criança, jamais. Essa é uma resposta do corpo dela em estado de estresse. Isso é muito importante, porque se a gente tem uma ideia de que ela está fazendo de propósito para manipular, para enfrentar, olha só, meu filho vive me desafiando, ele não aceita, ele já sabe. Não tem como a gente ter empatia por essa criança. Se a gente olha para a criança com um olhar de, meu Deus do céu, meu filho está desregulado emocionalmente, puxa, deve estar sendo muito difícil para ele. Ele foi atravessado por uma situação onde ele não está dando conta. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer para ajudar? E se eu tivesse curada ou já tivesse tido o registro de ter sido corregulada lá na infância com repetidas vezes, eu conseguiria estar num lugar de tranquilidade. Isso eu e a gente pode falar, porque depois de muito trabalho interno a gente já consegue. Não é sempre que a gente vai garantir, mas a gente consegue muito mais vezes do que antigamente. Antes era muito sofrido e hoje já consegue ser mais natural. Hoje eu olho pro choro da minha filha e tá tudo bem. Eu não tenho medo, eu não tenho gatilho, eu simplesmente consigo acolher. É muito mais fácil. Mas se a gente tem
uma falha no sistema lá atrás de não ter recebido isso, a gente chega na vida adulta como? Sem conseguir ter essa autorregulação no momento que a gente deveria estar como cuidadores oferecendo essa corregulação, porque toda vez que a criança se sente nesse estado e a gente repete esse caminho para ela de, olha, empresta o cérebro, né? Empresta a minha calma, na minha energia de tranquilidade, eu meio que contamino, contagio a criança. Esse é o papel, né? Se ela tá desregulada, deixa eu contagiar ela com a minha energia de calma. Vem, filha, meu colo tá aqui. Fica com a mãe, tá tudo bem. É seguro, né? Vamos lá. Só que se a gente não aprendeu, a gente não consegue chegar nesse lugar. Esse que é o conflito que a gente tem, né? O desafio que a gente tem hoje como pais. Só que tem como, tá? A gente só para frisar mais essa explicação. Segue aí que tá. E aí, o que a gente acaba fazendo, né? Muitas vezes repetindo aquilo que aconteceu com nós. O Porque único eu me deparo, tem, né? eu me deparo com algo que lá atrás, para mim também foi ameaçador. Porque eu também, quando eu me desregulava, eu recebia um grito. Eu dizia, alguém dizia, um adulto dizia para mim, vai pro seu quarto, fica sozinho. Então eu estava aqui em estado de ameaça, porque a frustração, a primeira vez que eu entro em contato com essa frustração, ou eu, por mais que não seja a primeira vez, mas eu ainda não desenvolvi essa capacidade, porque eu sou uma criança e não tenho ainda esse desenvolvimento cerebral para isso, para fazer essa autorregulação, precisaria de um adulto, mas vai para o seu quarto, sai daqui, não bate essa porta, e um grito. Então, era a ameaça que a gente recebia. A gente registrou tudo isso como ameaçador dentro de nós, lá na nossa memória intrínseca. Todas as memórias ficam registradas como ameaça, ameaça, ameaça. Isso se repete a gente sem querer, porque a gente nem se dá conta, só se dá conta depois que fez. Se dá conta quando deita a cabeça no travesseiro, né, no final do dia, e fala: poxa vida, não devia ter gritado, realmente minha criança precisava mais de mim, mas é mais forte que a gente. Eu falo que é aquela cavalaria que vem atropelando tudo, e você olha e já foi. Mas o que acontece com o cérebro da criança nesse momento? Porque a gente tem que entrar com essa fala aqui, que eu acho importante, porque a gente tem muitas pessoas que seguem defendendo a violência, dizendo, ah, uma chinelada resolve. Ah, na minha Na época, hora um que eu chute no chico grito, resolvia. funciona. Quero só ver, né? Depois que Na eu hora que... bati, nunca mais se atreveu a fazer birra na rua. Exatamente, porque o que acontece aqui é que esse cérebro já está lá, essa criança já está literalmente se afogando. Né? Ela já está com um sistema ali de ameaça, de alerta, de perigo ligado, porque ela não sabe lidar com isso, o que está acontecendo, porque ela precisa desse adulto fazendo essa regulação. Esse corpo já está num desequilíbrio muito grande aqui dentro, numa sensação de ameaça, de estresse muito grande. Quando eu, adulto cuidador, que deveria fornecer segurança e acalmar essa criança, para então explicar para ela o que estava acontecendo, por que não liberou o doce, o porquê que não pode aquela situação, né, as regras de cada casa, enfim, e eu jogo mais carga, quem deveria estar auxiliando, na verdade, joga mais carga, joga mais ameaça, joga mais sensação de medo, joga sensação de abandono, né? Porque o pertencimento é muito importante para a Desamparo. espécie humana. A gente vem para pertencer, mas eu desamparo. Essa criança desiste de lutar. Eu digo que ela congela no medo. Mas ela desiste de lutar não porque ela aprendeu, mas é porque ela já não dá conta mais. É mais ou menos assim: para, senão você vai perder o amor dos seus pais. Para de lutar, porque não dá mais, você está gastando energia demais. Para de lutar, esquece de você, congela, fica aqui, ó, paralisa no medo, Dissocia. não dá mais. Que é o processo de dissociação, nada mais é do que o processo de dissociação, que é o congelamento, que é um estágio do trauma, do processo do trauma, né? E essa criança vai acumulando essas situações de formas repetidas em várias situações que vai acontecendo dentro desse lar, o que a gente chama lá na frente de trauma complexo, que vai fazendo como se fosse um emaranhado. Ela vai desenvolvendo aqui pensamentos e comportamentos de defesa para essa situação, onde ela não se enxerga e enxerga preferencialmente muito mais o outro. E ela vai deixando de ser ela, vai se abandonando mesmo para poder pertencer, para poder estar naquele ambiente, para poder receber o amor daqueles pais que são figuras de proteção, que ela veio para esse mundo para isso. E acho que é interessante também colocar, Pri, porque você está falando muito do fenômeno, como acontece no corpo, e você chegou a citar aqui que ela vai desenvolvendo mecanismos de proteção e pensamentos também, né? E esses pensamentos, muitas vezes, são crenças que vão fazer ela concluir, aí cada um vai para um lado, mas ela pode concluir, eu não posso contar com os meus pais, né? O mundo não está aí para mim, não é confiante, né? Não dá para confiar nesse mundo, eu não mereço amor, não mereço atenção, eu não tenho o direito de expressar minha vulnerabilidade,
eu sou inadequada porque eu sofro, porque eu tenho dificuldade de lidar com tal e tal coisa, então é melhor eu tentar reprimir isso. Aí eu vou aprendendo a rejeitar partes minhas, minha autoestima fica afetada, porque eu acredito que, nossa, quer dizer que eu tenho um defeito por estar com um problema de não conseguir enfrentar isso e ter uma explosão emocional quando acontece tal coisa. Ou seja, a interpretação que a criança faz tem N caminhos e que podem ficar durante toda a vida, depois, na vida adulta, continuando como um discurso interno de uma sensação que ela leva, né, para a vida e que faz com que ela tenha realmente limitações. Tipo, imagina você crescer acreditando que você não pode confiar nos próprios pais. Quantos de nós, depois na adolescência, nos fechamos, nos isolamos? Por quê? Porque lá atrás, quando teoricamente eu deveria ter sido acolhido num momento desses, o meu corpo estava pedindo ajuda, estava comunicando, pelo amor de Deus, me faz alguma coisa para me ajudar que eu não estou dando conta. Meus pais me colocavam, minha mãe falava, boca de couro não rasga. Vai lá pro quarto e fica sozinha até acabar com esse piti. Não falava piti, falava outra coisa, escândalo, com essa história aí, né? Não falaria mimimi se tivesse na época a palavra. Mas, inclusive, me impedia quando eu não tenho memória comigo. Tá na memória intrínseca isso. Mas ela fazia isso com meu irmão e ela falava, não se atreva a entrar no quarto. Ele é 7 anos mais novo, né? Deixa ele lá. Ele tem que ficar lá porque boca de couro não rasga. Ele não pode ficar se comportando assim. Então, você imagina a criança que está lá. É desamparo emocional, gente. É muito duro. Eu sei que pode doer porque muita gente está reconhecendo que talvez, ah, meu Deus, eu fiz isso com meu filho. Mas é importante saber, primeiro se acolha, né? A gente vai sempre frisar isso, se acolha, aceite que você estava dando o melhor que você podia e entenda que você não precisa ser perfeita como mãe, como a Pri chegou a sugerir aqui, mas usem essa informação para tentar reparar o que já foi feito e mudar a forma como vocês abordam. Para, sim, a partir de hoje, ter gravado assim, letras garrafais, com luzes, se for necessário, sempre acolher uma criança que está desregulada emocionalmente. Não interessa o que você acredita que ela está fazendo. Ai, choro sem motivo. Quero até trazer um caso. Vou trazer um caso que aconteceu comigo. A minha filha tem 9 anos e ela nasceu com uma malformação na mandíbula, né? Então, ela não tem um pedaço da mandíbula dela, ela tinha apêndices auriculares quando ela nasceu, a gente teve que investigar se ela tinha surdez, enfim, fazer scanner do corpo inteiro para ver se afetou rim, coração, porque ela tem uma síndrome, né? Então, tipo, não sabia ainda qual que era, mas tinha que ver, porque geralmente quem nasce com microsomia hemifacial pode ter alguma síndrome, pode ter afetado várias partes do corpo. Enfim, passou por 5 cirurgias em 6 anos, os primeiros 6 anos de vida, entre os 2 e os 6 anos. E por conta disso, muitos procedimentos cirúrgicos e médicos, né, de consultas e tal, óbvio que isso daí mexe. E foi um dos motivos que eu me empenhei em estudar trauma. Peguei o Peter Levine lá, ele trauma por luzinhas, visto por luzinhas e tal, fiquei entendendo o que tem que fazer para ajudar minha filha, E aí eu fiquei muito esperta de reconhecer, ver até onde eu podia ir. O Hospital Ninho Jesus aqui na Espanha, infelizmente, não deixa estar junto na hora da anestesia, só naquela coisinha, na saída da anestesia, só consegui uma cirurgia estar com ela junto. Sabia que não era o ideal. Enfim, teve uma consulta que ela fez, que eu me lembro bem, que foi na prévia daquela coisa do anestésico, né? Tipo, alguns dias antes vai, faz um exame de sangue, e ela ficou toda paradinha, assim, na hora de fazer o exame. O pai dela ficou todo orgulhoso, assim, tipo, nossa, nem reagiu, que forte a minha filha. E eu assim, sei como funciona isso, né? Até parece que de boa, com 4 anos, ela levar numa boa uma agulhada. E aí, fiquei meio que observando, ela ficou com um comportamento meio rígido. Depois a gente foi no parquinho, tem o retiro na frente do hospital, lá aqui em Madrid. E aí ela ficava mandando na gente, eu ficava pensando, ela quer controle, porque, tipo, lá ela tava totalmente, né, sem possibilidade de intervir, de mandar em ninguém, né? E quando chegou em casa à noite, espaço seguro, a gente sabe como funciona, né? Ela teve digamos, na hora que eu fui servir o jantar e o prato tinha cor diferente do que ela queria, ela veio e começou a chorar e começou a reclamar que ela queria o prato azul e o prato era vermelho, que não podia ser vermelho, e o prato estava na lavadora. E tem aquela hora que a gente fica meio angustiada e até, de repente, fica com pena da criança, porque, nossa, ela já foi para o hospital, passou por tudo aquilo, tá? E daqui a pouco vai fazer cirurgia, não quero que ela sofra por causa de um prato, vou pegar o prato certo, né? E eu pensei, ela precisa chorar. Filha, eu sei, você tá querendo muito prato azul, né? Mas ele tá lavando, não tem como pegar o prato azul. Eu quero prato azul! E aí eu pensando, tipo, cara, ela precisa descarregar, entendeu? Soltar, tem cortisol aí acumulado, tem que soltar.
É o poder do choro, gente. Quando a gente entende a fisiologia da criança, assim, como funciona o corpinho dela, a gente entende que o choro ele vai colaborar, não é algo que eu tenho que corrigir. Não tem choro sem motivo. Porque, para mim, se eu fosse pegar a coisa da mãe tradicional, pelo amor de Deus, é um prato que só mudou de cor, filha. Você vai ficar chorando por causa disso? Tipo, não tem sentido. Eu correria o risco de ficar provocando ela, tipo, brigando com ela, dando uma bronca, porque não tem por que você ficar tão nervosa por causa de uma besteira, você tem que se conformar. Ai, que medo dessa criança ser fraca, porque por causa de um prato vai ficar chorando, se eu ficar dando trela, colhendo ela, passando a mão na cabeça, ela nunca vai aceitar nada que seja difícil na vida de verdade, porque isso é uma tonteria. Tonteria existe também no português? Uma bobagem. Já tô aqui meio misturada. E aí eu fui acolhendo, e aí ela foi gritando, ela foi correndo para lá e para cá. No primeiro momento ela não queria vir pro colo. Aí eu fui, filha, eu tô aqui, qualquer coisa, eu sei, tem muita coisa acontecendo, né? Tipo, nem quis entrar no discurso de ficar explicando. Eu sabia que tinha a ver com a cirurgia, sabia que tinha a ver com a agulha, mas não precisava ficar palestrando, era só mostrar a disponibilidade. E aí no final ela ficou, acho que uns 40 minutos naquela coisa, até aceitar, tipo, num dado momento ela aceitou meu colo, deixou eu cantar para ela. Mas assim, eu tava por dentro assim, né? Tipo, nossa, que difícil! Ela com 4 anos, eu treinando, assim. Mas foi muito bom eu ter essa percepção, esse conhecimento na época, porque eu realmente não olhei para aquilo como se fosse uma bobagem, qualquer coisa sem sentido que eu não deveria dar para ela. Pelo contrário, eu falei, cara, ela precisa desse limite para poder realmente ter um espaço para soltar tudo que estava guardado, para liberar toda a toxina emocional que eu chamo, né? Tipo, nessa hora. E foi incrível, porque depois deu aquela aliviada, né? Então, acho que isso é importante também, entender que o choro ele tem uma função linda, que às vezes a gente quer distrair para poder o quê? Sossegar a nossa criança interior que fica angustiada e quer, pelo amor de Deus, eu não quero mais ver essa criança chorando. É muito choro para mim, entendeu? Então, compete muito mais fazer um trabalho de sustentar esse desconforto, de ter que acompanhar o choro, né? Tipo, aguentando, aumentando essa nossa janela de tolerância para o momento em que nós também nos frustramos. Porque é isso. Se eu estou diante de uma criança que está chorando e eu tenho dificuldade com o choro, eu estou frustrada. Eu estou em estado de ameaça, como você falou, né? Por isso que eu não consigo bancar. Então, o que isso me demonstra é eu preciso trabalhar técnicas de autorregulação para conseguir estar presente nesses momentos com mais inteireza, né? E conseguir ir entregando aos pouquinhos, gradualmente, mais da minha presença, oferecendo essa corregulação que eu ainda não sei como é. Vou aprender junto com minha filha. Enquanto ela vai crescendo, tá tudo bem, entendeu? Eu sei imperfeita, não sei como saber fazer. Mas eu vou testando. Com o conhecimento, eu vou testando. Se eu não sei nada sobre isso, eu olho para ela e falo, nada a ver, viajou. Né? Maravilhoso, Mar. E aí é o nosso grande erro, né? E eu me percebi errando nesse caminho por muito, muito, muito tempo. Primeiro, quando você falou lá atrás da gente achar que eu lembro do meu filho que quebrou a bolacha e ele chorava, e porque ele queria encaixar a bolacha de volta, mas ele não queria outra bolacha, ele queria encaixar aquela bolacha. E naquela época eu não entendia nada, ali era só gotinha. E a Dentro de um banana, copo que já é tinha. clássico, quebra a banana. Ai, que desespero. Por favor, banana não quebra, por favor, bolacha não quebra. Quantas bananas você abria, né? Tipo, eu vou abrir outra, filho, não tem problema, eu vou abrir outra, não tem problema. E é isso, né? É você entender que a criança ela só está buscando um espaço seguro para sentir, para navegar sobre as próprias emoções. Nós não tivemos esse espaço, então muitas vezes é muito desafiador oferecer para a criança aquele espaço que a gente ainda nem se dá, nem se oferece. Será que a gente tem esse espaço para navegar sobre as nossas emoções, pelas nossas emoções de forma segura? Então, a gente navega, o nosso sistema nervoso ele fica todos os dias fazendo esse navegar. Então, muitas vezes eu estou em alerta, às vezes eu estou ali em congelamento, depois eu entro no estado de segurança. É natural, né? A gente ter essa. Eu falo que a vida é movimento, né? A linha reta ali, né? Quando a gente vai no monitor dentro de hospital, a gente sabe que a linha reta é a morte já. Então, a vida ela é esse movimento. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer esse movimento completo. A gente pausa ali no nosso estado de alerta, a gente pausa no nosso estado de congelamento, porque nós não aprendemos a se sentir segura navegando nas nossas emoções. É ameaçador sentir raiva, então a gente congela, a gente fica ali. A gente fica paralisado em muitas das nossas emoções, a gente não expressa. E uma mãe disse aqui exatamente isso agora há pouco. Meu filho chora aspas por tudo. E a gente precisa lembrar que essa criança ela tem um sistema de neurocepção, que é um radarzinho, muito assim, zerinho, recém-formado, que ela capta muito bem, antes dessa mãe entrar em contato, porque a gente não aprendeu a entrar em contato com isso,
o que está acontecendo ali dentro do corpo dessa mãe, se essa mãe está em estado de alerta, se essa mãe está em estado de congelamento, se essa mãe está segura, porque através da nossa... Né? Se tá com uma tristeza aí acumulada que ela não consegue dar espaço para chorar. Exato, e aí a nossa expressão facial conta tudo sobre nós, porque nós somos seres de engajamento, nós viemos no mundo para engajar, então a nossa expressão facial conta tudo, se está tudo bem ou não. Tanto é que às vezes a gente chega no ambiente e a gente se sente um pouco incomodado com uma pessoa, né, com a forma como a pessoa fala, ou olha, ou observa, é exatamente a nossa neurocepção dizendo, olha, né, se afasta porque não é seguro, não é segurança, e a criança está ali captando toda essa informação o tempo todo. Então, quando eu olho para uma queixa em que a criança chora por tudo, eu preciso ir no espelho e olhar para mim. Eu preciso perceber o que está acontecendo dentro de mim. Será que eu estou tendo espaço para chorar? Será que eu estou chorando? Ou será que o meu filho está captando esse chorando por mim? Então, será que eu estou dando vazão para esse choro? Muitas vezes a gente não navega nas nossas E qual emoções, porque a gente aprendeu lá é a atrás coisa, que né? era exato, que era ameaçador. Se eu navego, é ameaça, então não vou navegar. Então eu aprendi a colocar embaixo do tapete. Então eu vou enfiando embaixo do tapete, enfiando embaixo do tapete. Aí aparece em forma de dor, aparece em forma de doença, aparece em forma de insônia, aparece essas Depressão. explosões emocionais que eu grito com meu filho, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças que a gente já tem hoje aí, que são o boom do momento, né? As medicações entrando a todo vapor. E o que a gente quer fazer? O nosso grande erro aqui, a gente muitas vezes quer se regular no momento em que a gente está no momento da explosão. Então a gente quer trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Total. Cara, isso não vai acontecer, a gente Não. não vai conseguir. Então, a autorregulação, ela é um processo, aumentar a janela de tolerância, ela é um processo que começa desde o momento que você acorda até o momento que você vai se deitar, que é esse olhar para as suas emoções, dar espaço para elas, que é você pausar no dia, que é você sair, se afastar um pouco do celular, porque a primeira coisa que a gente pega logo de manhã, a gente já começa o dia agitado, cheio de problema, brigando em grupo de família, né, sabendo BO, comparando a nossa vida com a vida do outro, meu filho faz isso, filho do vizinho não faz. Enfim, e a gente já entra no estado de estresse logo no primeiro momento que acorda, e a gente não se conecta com esse corpo que está mostrando ali esse estresse, né? Essa rigidez muscular, esse tom da voz, a dor de cabeça que muitas vezes já está falando para mim que é essa sobrecarga. Como a gente não se conecta, ou eu não quero sair da cama, já estou em estado de congelamento, a gente não se conecta com a gente mesmo, porque lá atrás ensinaram que se conectar com a gente era bobeira. Sai logo, vai trabalhar, para de bobeira, sai desse quarto, para de chorar. Quantas coisas a gente ouvia que o nosso sistema de defesa levou a essa conclusão de que esquece de você. Mas aí agora é a hora de olhar de novo para dentro, de olhar para nós, de praticar essa regulação emocional nos pequenos detalhes, aumentando essa janela de tolerância durante o dia. Porque aí quando eu precisar, quando meu filho precisar, tem espaço. Não adianta querer oferecer naquele momento. A gente tem coisas que a gente pode fazer naquele momento. Poxa, Pri, não tem jeito. Eu vivo uma vida expatriada, você também vive uma vida expatriada, né, Má? A gente sabe que eu falo que é eita atrás de eita. É dia assim também, cheio de desafios, de sobrecarga. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? Desde casa, cozinha, tudo, tudo, tudo. E o quanto essa sobrecarga, que eu sei que é a realidade de muitas mães, de muitas famílias, de muitos pais também. A gente vive nesse estado de sobrecarga e tem dias que simplesmente a gente terminou o dia e é isso. Eu não olhei para mim, não deu, foi o meu máximo hoje foi 5% e tá ok. O que eu vou fazer então naquele momento? Que minha criança está precisando de mim e eu não tenho nada para oferecer. Aqui dentro de mim tá muito vazio, né? Pri, eu não tenho nada. O que eu posso fazer naquele momento? Se acontecer de explodir e só tomar consciência depois de uma explosão, depois que eu explodir com essa criança, eu preciso reconhecer e me autorresponsabilizar por aquilo que aconteceu. Desculpa, ninguém pode te tratar assim. Nesse momento você precisa do meu acolhimento. Empatia, eu sei que está sendo difícil para você. A mamãe está aprendendo, estou caminhando. Porque se a gente fica nesse caminho da culpa, de poxa, eu não podia, eu vou errar de novo no dia seguinte, porque eu estou me sobrecarregando de novo mais e ainda. Cada vez mais e mais e mais. A gente precisa sair da educação tradicional com a gente também. E eles E também sentem reconhecer. peso, né? Porque eles percebem o quanto que a nossa relação com eles está deixando toda hora a gente mal com nós mesmos e tal. A gente falou um pouquinho disso ontem na live da Ju também. Acho que você trouxe um ponto importante, Flor, que acho que é também interessante de mostrar. Tem essa coisa da eu sou expatriada e nem o parceiro eu tenho mais, já me separei. Então, assim, comigo, com a Nara, somos nós duas, quando estamos só nós duas, né? E metade do tempo ela tá com ele, então, de certa forma, até tem um alívio, aí eu consigo me organizar.
Mas é mais desafiador porque só tem eu, não tem, tipo, por exemplo, um adulto para me corregular, que eu sei que é uma das coisas que pode ajudar, né? Muito. Ou para poder falar, olha, tô num estado que é melhor você assumir. Não tem esse revezamento. Mas eu também entendi, e eu coloco isso na mentoria, que essa dificuldade que a gente tem de se oferecer esse autocuidado também é um padrão que a gente traz da infância, que é isso que eu estava falando. Eu aprendi a deixar as minhas necessidades assim, não é prioridade. Muitas vezes eu me sinto responsável pelo adulto, pelas dores dele, fico mais preocupada com as necessidades dele e vou inibindo de mostrar as minhas para não estorvar, para não atrapalhar a vida dele, para não ser um peso a mais, porque eu vejo que ele já está com muita coisa ou que a expectativa dele é que eu seja simplesmente alguém que não dá trabalho nenhum. E eu quero encaixar, eu quero pertencer, eu quero ser amada, quero ser aprovada, né? Eu não abro mão disso, eu prefiro abrir mão de quem eu sou. Prefiro deixar quietinho quem eu sou. Então tem um lugar aí de eu não mereço ficar inventando muita moda com as minhas questões, que a gente traz para a vida adulta e a gente aprende a se ignorar e se abandonar. Então não é só o cenário desafiador, até porque muitas vezes a gente, por exemplo, quando eu me separei do Afonso e eu achava agora sim vou ter tempo para mim, eu me via me distraindo com um monte de outras coisas. Então não era o fato de eu estar com alguém que não colaborava e fazia eu cuidar de tudo sozinha, que era uma das minhas queixas, né? Que fazia que eu ficasse sobrecarregada e não tivesse tempo para mim. Não, era meu padrão, que ainda estava. Depois que eu falei, cara, caiu a ficha. Falei, mentira que era por causa dele, entendeu? Eu é que tinha isso dentro. Então eu fico sempre frisando que a gente tem que parar um pouco também com essa ideia de não tem como. Porque a gente não deixa de escovar dente. A gente Sim. não deixa de ir no banheiro fazer o número 1, o número 2, certo? Tem coisas que a gente não vai abrir mão. Tomar banho a gente toma. Às vezes tudo bem, pode até alternar o dia. Aqui na Europa é bom, porque a gente abre mão de ficar com essa coisa brasileira. Mas o ponto é, dá para inserir coisas muito pequenininhas, miudinhas no dia a dia, que se a gente aprende a fazer, faz toda a diferença. Praticar uma respiração consciente, né? Tipo, tomar um copo d'água com atenção plena no primeiro momento da manhã. Fazer, tipo, alguns rituaizinhos que são básicos. Passar um creme no corpo dizendo eu me amo. Entendeu? Isso já é um jeito de você recuperar o contato com o seu próprio sentir, com o seu se sentir merecedor e se nutrindo, se abraçar várias vezes ao dia, sei lá, tem várias coisinhas que você pode fazer que fazem uma diferença gritante, gente. Uma das técnicas que eu aprendi com a Nicole Lepera, que eu achei linda, que é encher uma bacia de gelo, né, com água e gelo, deixar bem gelada. Todos os dias de manhã eu fazia, eu fiz uns 3 meses seguidos, adorei. Aí você mexe a mão, tipo aquela coisa que a galera mergulha no gelo, você fica, meu, que doideira, esse povo louco. Aí você fala, nunca que eu vou fazer isso. É a versão menos assim, né? Tipo, loucura, menos radical. Você mergulha a mão nessa água super gelada e vai doer, óbvio. Ou seja, seu corpo vai ficar estressado. Então, o que você faz? Você fica mandando mensagens de que tá tudo bem, eu tô segura. Como se você estivesse tentando trazer a sensação de segurança para um corpo que tá em estresse, assim, tá? Num momento aí que tá se sentindo, como assim? Então você vai treinando. Cara, foi uma época que diminuiu muito a minha reatividade. Manja? Eu falava, é uma coisa anti-surtos. Porque você vai ensinando o teu corpo a recuperar a sensação de segurança numa situação de estresse. E quando você vai praticando várias coisinhas assim, respiração consciente, por exemplo, eu comecei a perceber que ela vinha de forma automática depois de um tempo. Não era uma coisa que eu tinha que pensar, nossa, eu tô meio desregulada, deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar como que era aquela respiração, inspira tanto, solta tanto, prende tanto. Não, de repente eu tava lá sozinha, eu falei, uau! Ou seja, é isso que a Pri falou, não é na hora que você tá na frente da criança que você vai falar assim, agora deixa eu ver como é que era aquela técnica da respiração. Não! Se você insere essas pequenas práticas durante o seu dia a dia, elas começam a colaborar para reeducar seu corpo a fazer aquilo que você teria que ter aprendido lá atrás. Ou seja, tem solução, gente. Não é uma coisa assim, nossa, agora que eu tô com 40, cérebro 50, o cérebro já tá formado, neuroplasticidade vem para isso, né? Não tem mais o que fazer, já tô zoada mesmo. Não, tem o que fazer, né? E o quanto é linda essa construção, né? À medida que a gente começa a se perceber, a se enxergar, a se oferecer esse estado de segurança, que é a automaternagem que você tanto fala, o se maternar, né? Que é tão lindo, que é tão poderoso. A gente começa literalmente a se amar de fato. Hoje eu falo, né? Amor para mim é segurança. Então, quando você se sente seguro com você mesmo e você se fornece esses estados de segurança, a gente chama no mundo da traumatologia de glimmers, né? Então, quando você traz para você esses estados que são os glimmers,
seja através de uma sensação gostosa, de uma memória gostosa que você tem, você fecha o olho, deixa aquela sensação tomar conta do seu corpo, seja através de uma caminhada na natureza, então eu vou observar os pássaros, eu vou olhar essa água que está correndo aqui, vou trazer essa sensação desse quentinho de paz no meu coração, brincando com meu filho, abraçando meu filho, eu vou me trazer para a consciência essa sensação de segurança. Eu estou aprendendo, eu estou ensinando de novo o meu corpo a vir para o estado de segurança, porque dependendo da quantidade de experiências negativas que a gente teve na infância, e eu vou dizer que muitos de nós carregam, 99,9% de nós carregam uma grande quantidade, viemos com o estado de alerta muito ativado para se defender do mundo, né? Ao invés de engajar para se defender, porque foi isso que foi ensinado na nossa primeira infância. O mundo é ameaçador. Você precisa se defender, ou você precisa ficar congelado aí para você não ser atacado. Então, a maioria de nós ou está em estado de congelamento, ou está em estado predominantemente ali em estado de alerta, né? Muitas vezes, se a gente for pensar no estado da traumatologia, acontece essa ancoragem também para o simpático quando a gente está congelado, mas não vou entrar nesses detalhes. A gente precisa aprender a vir para o estado de segurança, porque a gente não veio, a gente não aprendeu a vir. A Deb Dana, que é maravilhosa, né, que ela traz a prática da teoria polivagal para a clínica, ela diz uma coisa muito linda, uma frase muito linda. Ela diz que todos nós temos uma morada no estado de segurança. A gente só precisa aprender a voltar para casa. E quando a gente aprender, ensinar as pessoas que estão ao nosso redor a voltar para casa. Que é esse estado de se amar, de estar seguro com você mesmo, de poder fornecer segurança para os nossos filhos nesse momento de explosão, porque durante o dia eu conquistei esse espaço comigo através de respiração, do autoabraço, de olhar os detalhes da vida, né, de pisar descalço numa grama, são pequenas coisas que a gente vai fazendo. Eu tô lavando louça ali, ó, ao invés de estar com a minha cabeça pensando no milhão de coisas, eu vou parar essa quantidade de pensamento, de tenho o quê, e eu vou trazer glimmers, né? Trazer momentos maravilhosos, ouvir uma música que para mim me nutre. Tem várias coisas que a gente pode fazer que cabe dentro da nossa rotina, só que a gente tá tão no automático dessa vida, tá tão nesse sistema nervoso de luta ou fuga, agitada, correndo, faz uma coisa, faz outra, que a gente não se dá conta, né? Dessa importância de se nutrir durante todo o dia, que quando a criança precisar, realmente eu estou ali emocionalmente disponível. A gente vai ser essa mãe, né, Buda, perfeita, de paz e amor sempre? Não, vão acontecer realmente momentos de desregulação, que é o que eu falei, e aí a gente vai lá, olha para essa criança, reconhece essa falha e mostra para essa criança que existe uma vulnerabilidade, que existe um ser humano também ali, que a gente comete falhas, que a gente se responsabiliza, e isso também ensina. Isso não é uma bandeira verde para dizer, vocês estão liberadas para estar sempre gritando, perdendo a paciência. Não é isso, de forma alguma. Mas reconhecendo também que a gente não pode colocar mais essa carga, né, de maternidade perfeita, gente, não existe. As pessoas falham, eu falho todos os dias, todas as pessoas falham. A gente falha de formas diferentes, mas tem falha aqui, tem falha na casa do vizinho, tem falhas, e a gente vai reconhecendo, vai caminhando. E qual é a diferença? Eu não jogo na criança aquilo que é meu, eu olho, eu assumo e eu cuido disso. E eu falo que é sempre importante, Flor, a gente, quando a gente tira essa ideia de que a gente tem que ser essa mãe ideal, perfeita, a gente também tira a pressão deles. Né? Porque senão fica com a sensação de que uma mãe não se aceita quando ela erra, a mãe não assume os erros nunca. Quer dizer que errar é inconcebível. Eu sempre friso isso. Então é lindo quando a gente dá o exemplo de os nossos filhos não precisam desses pais perfeitos, eles precisam de pais que saibam lidar com os próprios erros. Então eu vou lá, assumo, me autorresponsabilizo, não coloco a culpa no outro, porque isso é, tipo, de novo, reproduzir aquilo que fizeram comigo, de fazer com que eu acreditava que eu era responsável. Eu tô gritando porque você tá provocando, porque você não me escuta. Então, se você colaborar, você não teria que gritar. Então, tipo, isso daí não é reconhecer o erro, isso daí é jogar para a criança a responsabilidade da minha incapacidade, ao invés de assumir, puxa, eu não tenho capacidade de me autorregular. Cara, eu tenho um cérebro maduro e ainda tô penando com isso, tô tendo dificuldade com isso, não consigo, não dou conta. Qualquer coisa que a criança faz, olha só, eu tô explosiva, pelo amor de Deus, tem que trabalhar muito isso. E você também dá liberdade para a criança te colocar limite quando ela reconhece que você tá pisando na bola, entendeu? Então, tipo, isso é lindo, porque torna a relação mais honesta. Entendeu? Você tá lá tratando a criança com igual valor. Ó, você tem o direito de me... Não é a responsabilidade dela, tá? Ficar chamando atenção. Mas você tem o direito de me avisar, caso você perceba que eu tô fazendo uma coisa errada. Porque isso também faz o quê? Ela perceber que ela não é merecedora desse tratamento. Não é ela que tá provocando aquilo. Então, quando ela vai pro mundo, ela reconhece que, puxa, aquele lá tá perdendo a onda lá, e tá fazendo uma coisa que não é legal. Alguém tem que colocar um limite nele, tem que chamar atenção. Eu digo assim, quando tem casal que tá muito aliado, eu acho muito legal, a gente se combina um com o outro.
Ao invés de ficar reclamando, porque muitas mães têm dor, né? Ai, nossa, ele grita demais. Tá, ele grita em tal situação, mas você perde a cabeça em outras. Cada um tem uma pereba emocional. Tipo, você não é superior a ele, entendeu? Porque você consegue lidar melhor com a sujeira e ele não consegue de jeito nenhum com a sujeira, você não consegue contar a situação. Você tem os seus gatilhos e ele tem os dele. Então, o que vocês podem fazer? Assumir. Todos nós temos crianças feridas dentro. As minhas têm uns gatilhos diferentes, umas perebas emocionais diferentes. Minha mãe reclamava de tal coisa e para mim dói muito que o meu filho faz tal coisa. A tua reclamava de outra coisa. Então, o seu descontrole vai aqui, né? Sei lá. E aí, você fica meio alerta. Tipo assim, você vê a criança derrubando aquela coisa, você fala, putz, aí você vê o marido perdendo a cabeça com aquilo, para você é mais tranquilo, deixa que eu assumo. Faz um código. Olha, então, papai. E aí você salva a criança. Não fica uma coisa assim, tipo, para de fazer isso. Até porque, muitas vezes, avançar no outro é pior. A criança está tendo um exemplo ali de minha mãe quer ser super boazinha comigo, me tratar bem, mas vai lá e começa a reclamar com o papai e de repente uma briga na frente deles, entendeu? Se você tem esse acordo anterior, é maravilhoso, porque um vai e cobre o outro, entendendo que os dois têm dificuldade, não tem ninguém ali bem, tá todo mundo ferido. Eu sempre digo assim, estamos todos feridos, meus amores. Eu sinto denunciar, mas não tem ninguém aqui que se salvou lá de trás. Dificilmente. Me conta, me traz pra gente estudar, né, Pri? E essa união do casal para educar filhos emocionalmente saudáveis é tão lindo assim, né? Você saber que você tem uma pessoa ali do seu lado que ele vai perceber que você está se afogando, ele vem, ele assume. Eu e meu marido, nosso código era helicóptero azul. Helicóptero azul. Então ele vinha, ele assumia, então tinha alguns momentos que eram mais desafiadores. E ali você vai se dando a possibilidade de conviver com aquilo sem explodir, sem perder a paciência. Você vai começando a entrar nesse desconforto com segurança, desconforto com segurança. E você falou da neuroplasticidade, que é esses novos caminhos dentro do nosso cérebro, porque o nosso caminho muito forte, por anos que ficou muito forte dentro do nosso cérebro, é o caminho do desamparo, é o caminho das nossas explosões emocionais, é o caminho da reatividade, é o caminho do grito, é o caminho da punição. Esse caminho ficou muito fixo dentro, né, do nosso cérebro, porque a gente passou por ele, porque a gente viveu ele por muito tempo, até que a gente começa a traçar esse novo caminho, que é a neuroplasticidade, novas conexões começam a ser formadas ali dentro do nosso cérebro, para que a gente seja predominantemente respeitosa. Não significa que a gente sempre vai ficar, mas a gente sabe para onde voltar. E vai, com o tempo, e é muito lindo isso, vai ficando tão automático você ser respeitosa, que algumas situações nem são gatilhos mais, nem te incomodam mais, porque aquela trilha neural realmente ela foi fortalecida ali. E aqui é o grande auxílio, né, dessa parceria quando você tem um parceiro, mas de você mesma sobre essa construção da trilha neural. Porque o cérebro, ele não aprende em estresse e cobrança. Ele aprende com amor e paciência e repetição. Então, a gente precisa ter paciência pelo nosso processo. A gente precisa ter amor pelo nosso processo. A gente precisa exercer essa autocompaixão. Senão, a gente também não aprende. Senão, também a gente vai ficar ali, eu falo que é a roda do hamster, no mesmo lugar, no mesmo lugar. E não vai caminhar. Então, por mais que existam falhas, a gente precisa se abraçar, se regular e ir fazendo esse caminho com muita paciência até que a gente vai conseguindo estabelecer mais conexões. Porque se a gente, pega ali o chicote e fica se autoflagelando, a gente continua ali, porque eu tenho muitas famílias que eu atendo, ela fala, mas eu sei tudo, e eu não consigo mudar, eu me sinto muito culpada, eu me sinto a pior mãe do mundo, eu deito a cabeça no travesseiro, só vem culpa. Opa, peraí, vamos sair desse ciclo, dessa rodinha do hamster? Vamos entrar aqui no processo de autocompaixão, entendendo a sua história, entendendo o que aconteceu, entendendo que é mais forte que você, e a gente vai começar a traçar esses novos caminhos neurais dentro do seu cérebro com muita paciência e amor. E às vezes até ensinando a pessoa a reconhecer os ganhos, porque muitas vezes é um excesso de rigidez e autocobrança que é de eu não sei olhar para nada que eu avanço. Manja aquela coisa assim, até dei o exemplo do dia, você lava a louça inteira, aí vem a mãe reclamar que você não secou a pia. Ou seja, aí eu aprendi a fazer isso comigo. Como não reconheciam o que eu estava fazendo de certo, só apontavam aquilo que estava faltando, eu olho só para as falhas. Mas às vezes o dia teve vários momentos incríveis, tem vários progressos que eu estou fazendo e eu não sei olhar para aquilo. Eu não aprendi a valorizar nada do que eu sei, entendeu? Mas, de novo, é um padrão que eu trago lá de trás. Então, eu também reforço isso na mentoria bastante, porque eu sei como é a perfeccionista. Eu tenho aqui 4 planetas em virgem e um monte de motivos para ter crescido assim. Mas, Flor, antes da gente finalizar, porque o tempo está começando a estourar e eu sei que você tem aí suas coisas também,
tem umas dúvidas que são muito recorrentes, né? E eu acho que vale a pena a gente tocar em pelo menos duas delas. Uma delas é, por que que algumas crianças não aceitam um abraço nessas horas, né? E o que que a gente pode fazer? E eu sei que muitas mães vão pensar, e eu já vi essa explicação, né? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa de errado porque ele não quer, ou isso é uma coisa de cada criança, é de um jeito, e tem umas que não vão aceitar o toque, ou tem a ver com o momento da emoção, que tá num lugar ali que não tem nem como chegar perto. Mas o fato de, às vezes, a criança sair correndo e falar, eu quero ficar sozinho, fui eu que ensinei isso para ela, porque antes eu não dava, não sei, entendeu? Ou isso tudo bem acontecer. E o que eu faço se a criança não quer? Então, falando que o ideal é eu pegar no colo, oferecer esse acolhimento para contaminar ela com ocitocina, com alguma coisa do tipo, entendeu? Aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa olhar e observar, que essa criança, se ela está em estado de alerta, se ela está ali com o estado de luta ou fuga dela acionado, né, em processo de defesa, ela só vai aceitar esse cuidador se ele realmente fornece segurança. E eu falo que a linguagem corporal, ela é muito mais importante do que a linguagem verbal, porque eu posso estar lá dizendo, eu estou aqui com você, mas o meu olho ainda está dentro da minha cabeça, as minhas crenças ainda estão dominando, a minha rigidez muscular, o tom da minha voz, e mais uma vez, a criança capta, né, tudo isso. Então, o urso continua ali, querendo me atacar de alguma forma. Ele ainda é um urso, porque agora, 5 minutos atrás, realmente ele também estava negando o doce para mim, né? Quem deveria me proteger na cabeça dessa criança é quem realmente estava me atacando. Então, como é que eu vou aceitar agora? Eu preciso realmente ter confiança e observar que ali é um estado de segurança, que ali realmente é um campo de segurança para que eu aceite esse abraço. Então, não são todas as crianças, e não, mesmo que essas crianças aceitem, não são em todos os momentos. O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa ser? Deixar a criança sozinha, então? Você precisa mostrar que você está disponível. Você precisa mostrar que você está calma, que você está tranquila, que você está ali. Ai, mas eu não tô calma. Então você vai fazer o processo de regulação emocional ali, do lado daquela criança. Tá bom, eu vou ficar aqui do lado. A mamãe também tá aqui, ó, com o dragão no pescoço, ó. A mamãe vai acalmar o dragão aqui também. Vou pegar um copo de água, vou beber um pouquinho de água. E você, olha que lindo, né? A gente ensinando para a criança sobre regulação ali na frente dela. Eu vou beber um pouco de água para acalmar o dragão que tá aqui na mamãe também. Vai respirando, se abraça e ali você vai fornecendo um espaço de segurança verdadeiro, verdadeiro para essa criança. Até que vai chegar um momento que ela sente segurança e ela vem pro colo, ela acaba vindo. Então é dar esse espaço. Eu entendo que você não quer o abraço agora, mas eu tô aqui do seu lado. Ela saia correndo às vezes, né, nessas situações, principalmente acho que nesse comecinho. E aí eu ficava tentando, tipo, às vezes elas fechavam no quarto e ficava, filha, já posso entrar? Tá tudo bem? Mamãe tá aqui, tá? Tá tudo. E de fato é isso, né? Você tem que reconhecer que lá dentro eu tô assim, eu não queria que isso estivesse acontecendo. E eu tenho um módulo na mentoria que trabalha com a ferramenta da Byron Katie, não sei se você conhece, que é justamente para a gente trabalhar os pensamentos estressantes, porque nessa hora a gente é invadido por pensamentos do tipo, cara, ela não deveria estar chorando por causa disso, pelo amor de Deus, é só um prato. E quando esses pensamentos invadem e a gente se identifica por eles, meu, é muito difícil a gente acessar uma energia de empatia, tá tudo certo. No final, a frase que a gente está usando fica realmente uma coisa da boca para fora. Mas se a gente trabalha a crença desse pensamento, teve uma mãe que entrou na mentoria que ela não conseguia se conter, falou, era tadinha. Quando o filho chorava, ela cresceu em violência doméstica na casa, forte. E se ela chorasse, ela apanhava. Entendeu? Tipo, não tinha essa. Tipo, imagina, ela em estado de alerta, com medo do que estava acontecendo, e ela ficava desajustada, totalmente desregulada emocionalmente. A resposta dela era chorar. Não tem que ficar chorando. Tipo, chega, já tem problema demais na casa. Só falta agora a criança ficar. Então, a relação dela com o choro do filho, de quase 3 anos, primeiro ele chora por tudo, é desesperador, porque devia ter muita coisa acumulada dela para começar. Então, a neurocepção dele devia captar que a mãe estava sempre com aquele choro engasgado. E depois ela perdeu a cabeça. Ela falou, eu consigo não bater, né? Isso eu consigo controlar, mas eu pego o objeto e jogo contra a parede. E aí, quando eu vejo, ele fica mais desesperado, ele chora mais, aquilo me deixa mais desregulada ainda, né? Vamos usar essa palavra, mais nervosa. E aí, pronto, era um ciclo sem fim. E foi só com o trabalho da Byron Katie, que foi assim, uma coisa de arrepiar. Eu peguei outro caso dela, porque eu pego sempre uma para estudar, né? Para aplicar a ferramenta. Cara, foi assim, o semblante da pessoa vai mudando durante a leitura, né, do trabalho. E aí, no final, ela tava assim, cara, por que eu fico nervosa com isso? Não faz sentido, é a minha criança interior que tem a história, né? E assim, você fica meio, eu sei o poder que tem, mas, tipo, vou esperar ela viver de novo a cena, né?
para ela depois trazer o que aconteceu. E já no dia seguinte ela falou, Maíra, foi completamente diferente, porque eu não estava com aquele pensamento me incomodando. Tipo assim, o pensamento vem, mas ele não tem a mesma influência. É isso que acontece, né? Ela olha e fala assim, é só um pensamento, não tem sentido, porque a gente inverte. Do tipo, ao invés de pensar ele não deveria chorar, a gente pensa, ele deveria chorar. Tem todo o sentido ele chorar. Ele tá com uma mãe desesperada na frente dele, a mãe tá com um monte de choro acumulado, ele tá tenso porque saiu do brinquedinho que tava fazendo, não é tão simples assim. Enfim, você encontra vários motivos para a inversão ser real e fica mais real. E aí, enfim, ela entrou nesse estado, ela falou, nunca mais tive esse nervosismo. E, obviamente, ele parou de chorar, porque já não tinha uma coisa que estava provocando dela estar estressada o tempo todo. É fenomenal, assim, a quantidade de coisas que a gente pode fazer para mudar esse quadro, né? Mas legal. E a outra pergunta, só rapidinho, é por que algumas crianças se batem nessas horas? E o que a gente pode fazer? É uma resposta do quê? É natural ela se bater? Tipo, tem umas que ficam tão nervosas que chegam a se bater? Ou isso também é resposta de alguma coisa que ela aprendeu com a gente? Porque toda mãe fica assim, eu tô falhando em alguma coisa, eu tenho influência com isso, ele se bate porque eu fiz alguma coisa errada, né? Tipo, eu sei, não é? A galera tem essa ideia, não tem? Quando a criança entra nesse estado de estresse, né, com muito cortisol, com muita adrenalina, e ela está em sofrimento, literalmente em sofrimento, buscando ajuda, buscando ajuda. E muitas vezes esse sofrimento é tão intenso que para tentar aliviar de alguma forma, eu causo dor em outros lugares. Porque daí eu alivio, que a gente tem um caminho da dor único, né? Então eu começo a causar dores. É o mesmo processo da automutilação na adolescência, Isso. que vocês conversaram É. ontem, você e a Ju. Então, é o mesmo processo da automutilação na adolescência, só que na infância é esse se agredir, muitas vezes se morder, para tentar aliviar esse estado de estresse. O estresse é muito grande, é muito Pra estresse. Né? Então ela começa a desenvolver. Eu faço isso com Exato. dentista. Eu tenho desespero no dentista. Então, chega na hora, eu fico me dando umas unhadas, assim. Tipo, eu sentir aqui pra não ter a atenção voltada pra cá, sabe? Isso, exatamente isso. E o que a gente pode fazer nesse momento é conter essa criança de uma forma amorosa para ela não se machucar. Eu não posso permitir que você se machuque, você é muito amada, eu tô aqui com você. Só que a gente precisa olhar para esse nosso corpo, se ele realmente está conseguindo passar essa mensagem, né? Quais são as coisas que a gente vai fazer nessa contenção? Se eu tô batendo em outra pessoa, ou se eu tô me machucando, ou se de repente eu tô quebrando coisas nesse ambiente, eu faço essa contenção amorosa de dizer, eu não posso permitir que você se bata. Tá ok você sentir raiva, tá ok você tá triste, tá ok você chorar, tô aqui com você. Mostrando que o problema não é o choro, o problema não é a emoção, né? Nós somos seres humanos e nós temos emoções. É só esse comportamento agressivo que nesse momento não é a melhor forma. E quando a gente regula essa criança, a gente se mostra disponível emocionalmente, ela vai percebendo que, opa, existe algo que alivia essa dor, o abraço da minha mãe, a voz da minha mãe, né, o acolhimento, o ter esse espaço seguro, e ela vai abandonando essa prática de tentar regular dessa forma desproporcional, né, que a gente chama de falsa regulação, só está desviando a dor, anestesiando ali de alguma forma, e ela vai deixando de ter esse mecanismo, porque ela vai ganhando segurança, de fato, nesse cuidador principal, cada vez mais. Que lindo, falando, obrigada. Só para a gente teve esse exemplo do se bater, né? Mas às vezes a resposta da criança é jogar coisa, quebrar coisa, bater no outro, e aí a gente fica muito no desespero de colocar o limite, e às vezes a gente entra num lugar punitivo, né? Tipo, se você não parar com isso, você vai pro quarto, e a gente perde o nosso lugar aí, não deixa de cumprir nosso papel de oferecer essa corregulação, porque acha que a criança tem que aprender que ela não pode fazer aquilo. E, de fato, a gente vai ter que conter, né, o comportamento. Em nenhum momento a gente está aqui sugerindo para vocês ignorar quando a criança está fazendo uma coisa que não é adequada, né? Ela não pode sair batendo. A gente vai ter que conter, mas a gente não pode negar o acolhimento, gente. Porque o nosso papel aí, a gente só vai ajudar essa criança se a gente ajudar ela a aprender a se autorregular. E só com a corregulação isso vai acontecer. Não é afastando ela. Afastando ela é o oposto do que tem que ser feito. Porque ela vai estar desamparada e sem esse registro constante que ela necessita para poder aprender esse caminho. Para que isso comece a ser automático. E lembrando, retomando quem chegou depois, o cérebro termina de se formar lá pelos 25, 30 anos. Então não esperem. Ai, meu filho já tá com 9 anos, ele deveria aprender, já deveria saber. Então, tipo assim, deve estar provocando, não é possível. Ele sabe, ele tá fazendo de propósito. Não é de propósito, gente. Nunca é de propósito, tá? Nesse sentido, de que a criança tá tendo esse comportamento agressivo e reativo, ela não está dando conta. É um corpo desregulado. De novo, Byron Katie de vocês. Para entender de onde que vem isso. Para tirar essas crenças, esses pensamentos que vêm, invadem e fazem a gente olhar
para a criança com esse olhinho de mal intencionada. Não. Se você olha para o teu filho como um ser mal intencionado, manipulativo, que está provocando, que está te desafiando de propósito, qualquer coisa assim, saiba que você foi vista assim, tá? Que isso fala muito mais da dor da tua criança interior do que o seu filho está apresentando, do que ele está tendo intenção de fazer. Nossos filhos sempre estão tentando o melhor que eles podem, assim como nós. A gente não acorda querendo gritar com os filhos. A gente grita com os filhos quando a gente perde realmente a cabeça, quando a gente não consegue dar conta. É ou não é? Ou alguém aqui grita com o filho por opção. Vou gritar de propósito. Acordei com vontade, inspirado para gritar com eles. Certeza que 99% das pessoas que estão aqui, a Fê chegou bonitinha, gritam quando realmente não dão conta e depois se arrependem e se sentem mal. Entendeu? Então, saibam que o mesmo acontece com eles, com a desvantagem de que eles ainda têm o cérebro imaturo. Ou seja, eles estão em pior estado que a gente. É muito distorcido olhar para eles com essa visão, entendeu? Não faz sentido, é uma interpretação completamente viciada pela educação tradicional. Então, assim, para finalizar, queria muito agradecer, Pri, por você ter vindo, aceitado, brindar a gente com todo esse conhecimento. A Pri, assim, é uma estudiosa que vai atrás das coisas, porque, assim, não se contenta só com aquilo que foi dito. Eu quero entender por quê. E nisso ela contribui, assim, maravilhosamente com tanto ensinamento. Eu tenho essa facilidade de entregar, essa amorosidade, essa tranquilidade, enfim, é dessas, não é à toa que eu chamo quase todos os surtos. Você tá aqui, né, Flor? Já fizemos muitas lives, já participou da Tenda Materna, que é o meu podcast, quem não conhece pode seguir. E aí eu só queria refrisar, assim, que na semana que vem a gente começa os surtos maternos. Então, assim, quem não está inscrito pode escrever surtos para receber a inscrição da série por privado. A série de surtos maternos vai estar falando sobre criança interior, sobre os processos que eu faço para poder maternar essa criança, para poder lidar com esses fantasmas, com essa pressão que essa criança tem nesses momentos de, cara, não dou conta porque a minha dor fala mais alto, a minha incapacidade de acompanhar um choro, de escutar um choro, se eu fui muito calada, eu não consigo. É a nossa criança e tem como a gente ajudar essa criança interior a se sentir assim, maternada, acolhida, ouvida, escutada, para que ela não fique reativa nessas horas, para que ela consiga olhar para a tua criança com o mesmo carinho que ela deveria ter recebido lá atrás. É lindo o processo, tá? E vou estar falando de criança interior, criação consciente, enfim, um monte de coisa linda. E essa série, na verdade, é uma degustação da minha mentoria. Então, quando terminar a série na sexta-feira que vem, dia 12, eu vou abrir as inscrições para o público geral, para essa mentoria, que tem limite de vagas. É a única turma do ano que eu estou fazendo. São 2 turmas que eu estou montando, já estou com 1/3 das vagas preenchidas. Então, se você tem interesse em já antecipar, porque de repente estou interessada, já te conheço, já estou namorando a ideia faz tempo, sei lá, por algum motivo, já quer antecipar, existe a possibilidade de você já fazer a sua inscrição agora, digitando lista nos comentários, ou indo lá no privado falando, Maíra, quero me inscrever, estou interessada na mentoria, me conta mais. Porque aí lá vocês conseguem receber, entrar na lista de espera, a gente está cutucando vocês para oferecer condições especiais, tá? Quem se inscreve antes tem um desconto maior, enfim, é uma outra história, tá bom? A Nayara aí participou também da mentoria, tá aí falando coisa. E é isso, eu queria muito agradecer, quem puder ajudar a divulgar, passar para outras pessoas também. A gente vai deixar a reprise lá nos grupos da série. Então, entrem nos grupos da série, leiam a descrição lá que tem o link que a gente vai soltar daqui a pouco no YouTube para vocês, para quem quiser. Tem gente falando assim, eu queria assistir de novo com caneta, com um caderninho com a caneta para poder anotar tudo. Eu quero ver de novo com meu marido, porque ele precisa também escutar isso daí para saber como fazer. Ou seja, espalhem, porque realmente é importantíssimo, fundamental esse conhecimento, gente, para a gente preservar os nossos filhos, parar com essa história de que tem que deixar ele se virar sozinho, porque ele já deveria saber. Não, longe disso, nem a gente sabe, né? Má, obrigada de coração, mais uma vez. E eu queria deixar aqui, nesse finalzinho da sua live, um convite para essas pessoas que ainda ficaram aqui, né, até os minutos finais da live, para essas mães, para esses pais, para esses cuidadores que estão aqui ao vivo com a gente, o convite de olhar mais para vocês mesmos, de desacelerar, de pausar mais, de se conectar com vocês, né, nas pausas do dia a dia, em pausas conscientes, em pausas pequenas. Porque se a gente quer fornecer amor incondicional para os nossos filhos, que é essa possibilidade, essa porta de acolhimento com esse olhar amoroso, a gente precisa começar a desenvolver esse amor incondicional por nós mesmos, né? E fica aqui a pergunta: nos amamos de forma incondicional?
Um beijo, obrigada por todo mundo que participou aqui. Obrigada, querida, pelo carinho. Maravilhosa. Tchau.